Questi sta, quiescendizi quod aurora consurgens, pulchra ut luna, electa ut sol, terribilis, ut castrorum acies ordinata. Exurgat Deus et dissipentur inimici eius, et fugiam qui oderunt Deum a facie eius. Questi sta, quiescendizi quod aurora consurgens, pulchra ut luna, electa ut sol, terribilis, ut castrorum acies ordinata. A Virgem Maria, sem textos marianos com comentários, por Santo Agostinho. A organização geral e tradução é da irmã Nair de Assis Oliveira, editora Paulus, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho e queiram auxiliá-lo, isso é possível via Pix, Apoia-se, PayPal, Vaquinha. Também é possível comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon, ou ainda é possível tornar-se membro aqui do canal. Isso tudo claro, caso você concorde com o que aqui é feito, possa, deva e queira fazer parte. Muito obrigada pela presença. Eu também peço para que você curta, compartilhe e comente. Inscreva-se no canal, caso já não tenha feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Obrigada a todos pela presença. Mais uma vez, eu desejo uma boa escuta. Vamos para a segunda parte. São os textos de 31 a 70, iremos por partes, que são trechos de sermões pronunciados do ano 391 ao ano 430. Motivo pelos quais Cristo quis nascer de uma mulher. Para salvar o mundo, nosso Senhor Jesus Cristo fez-se homem, e assim se fez, nascendo de mulher. Acaso teria faltado alguma coisa se não tivesse nascido da Virgem Maria? Talvez, dirá alguém, ele quis ser homem, mas por quais motivos haveria de ser de mulher, já que o primeiro homem não foi feito assim? Considera agora o que responder a essa objeção. Perguntas. Por que preferiu ele nascer desse modo? A isso respondo. E por que não haveria de nascer de mulher? Supões que eu não te poderia mostrar a razão de ele ter escolhido nascer dessa maneira? Por outro lado, mostra-me tu se haveria alguma razão para recusar nascer de uma mulher. Já temos afirmado algumas vezes que, se ele tivesse excluído o nascimento de mulher, pareceria ter sido pela possibilidade de vir a se contaminar com ela. Ora, na verdade, ele devia ter tanto menos receio de ser contaminado pelas entranhas da sua mãe, quanto mais que, por sua essência, era incontaminável. Logo, ao nascer de mulher, propõe-se revelar-nos grande mistério. Por certo, irmãos, reconhecemos que teria sido fácil para Sua Majestade criar Nosso Senhor já como homem feito, se essa fosse a sua vontade, sem vir a nascer de mulher. Tal como ele pôde nascer de mulher sem a intervenção de varão. De modo semelhante, poderia ter nascido sem o concurso de uma mulher. Mas, nascendo de mulher,
veio a declarar que nenhum dos dois sexos deve perder a esperança quanto à salvação da sua natureza. De fato, em dois sexos estão compreendidos os seres humanos. Assim, fazendo-se homem, como convinha que fosse, mas sem ter sido por uma mulher, as mulheres se desprezariam, lembrando-se do seu primeiro pecado, visto que foi o primeiro homem enganado por uma mulher, e pensariam não haver absolutamente esperança alguma para elas em Cristo. Tomou, pois, o Senhor o sexo masculino para si e nasceu de mulher, para consolo do sexo feminino, como que dizendo, a fim de que saibas que a criatura humana não é má, mas foi só um mau desejo que a prejudicou. No princípio, quando fiz a criatura humana, eu a fiz do sexo masculino e feminino. Não vou condenar a criatura por mim feita. Eis, pois, que nasço varão, e nasço de uma mulher. Desse modo, não condeno a criatura que é obra minha, mas sim os seus pecados, pois esses não são obra minha. Que cada sexo estime sua dignidade, confessem ambos a sua iniquidade e esperem a salvação. Para enganar o varão foi destilado veneno pelas mãos de uma mulher. Para restaurar o homem, seja, pois, pela mulher, ministrada a salvação. Assim, gerando a Cristo, ela repara o pecado de haver enganado o homem. Por essa razão, foram também as mulheres as primeiras a anunciarem aos apóstolos a ressurreição de Deus. Se uma mulher deu a conhecer a morte a seu esposo, no paraíso as mulheres darão a conhecer aos homens a salvação da Igreja. Os apóstolos haveriam de anunciar aos gentios a ressurreição de Cristo, mas aos apóstolos foram as mulheres que anunciaram a bendita ressurreição. Ninguém, pois, recrimine a Cristo por ter nascido de mulher. Já que foi o libertador desse sexo, não lhe seria possível vir a ser manchado por ele, e como criador dele, quis nobilitá-lo. Comentário. São 363 os sermões agostinianos publicados por Migni na Patrologia Latina. Todos eles reconhecidos como autênticos. A esses foram anexados 138 outros, recenseados por Morin, editados em Roma no ano de 1930, na Miscelânea Agostiniana. Nesta segunda parte de nossa coletânea de textos marianos, apresentamos 40, extraídos de 28 sermões diferentes. Quanto ao presente, extraído do Sermão 51, é ele bastante conhecido. O sermão tem como tema a paternidade de São José e consta de 35 longos itens. Transcrevemos aqui os seguintes: 3, 17, 18, 26 e 30. Na carta apostólica Dignitatem Mulieris, o Papa João Paulo II cita uma das passagens acima, ao desenvolver a temática da dignidade da mulher no plano de Deus. 32. Modéstia e humildade da Virgem Maria. Ao reencontrar o menino Jesus no templo, Maria lhe perguntou: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha, que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Respondeu ele: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo estar na casa de meu pai? Disse-lhes isso para dar a entender que, por ser filho deles, não deixava de ser filho de Deus, posto que sempre fora filho de Deus e criador deles próprios. Mas, enquanto filho do homem, só o era há algum tempo, tendo nascido da Virgem sem intervenção de varão. Aos dois, entretanto, reconhece como pais. Como se demonstra isso? Pelo que Maria disse: Teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Antes de tudo, irmãos, não devemos passar sob silêncio a magnífica e santa modéstia da Virgem Maria, para que as mulheres, nossas irmãs, aprendam dela. Havia dado à luz a Cristo. Um anjo tinha vindo a ela e lhe havia dito: Eis que conceberás e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, chamar-se-á Filho do Altíssimo.
pois ainda que ela tivesse merecido parir o Filho do Altíssimo, era humílima e não se preferia ao marido. Vemos aqui que ela não se antepôs ao seu esposo ao dizer eu e teu pai, mas sim teu pai e eu. Não levou em conta a sua dignidade de mãe, mas sim a ordem conjugal. O Cristo humilde não tinha ensinado a sua mãe a soberba. Teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Quanto menos devem se mostrar orgulhosas as mulheres em geral. Maria foi chamada de mulher não porque fosse virgem, mas por se acomodar ao costume de sua nação. Com efeito, o apóstolo diz do Senhor Jesus Cristo, nascido de uma mulher. E, todavia, não alterou com isso a ordem e o texto de nossa fé, isto é, o símbolo da fé, pelo qual confessamos ter Cristo nascido do Espírito Santo e da Virgem Maria, a qual concebeu virgem, deu-o à luz virgem e virgem permaneceu. É preciso ainda ter em conta que os judeus denominavam mulher a todas as pessoas do sexo feminino, seguindo nisso a índole da língua hebraica. Comentário. A virgindade de Maria torna o filho e a mãe seres singulares, isto é, sela a ambos como uma honra sublime e única, fazendo-os exemplares eternos de suma beleza. O reconhecimento da virgindade de Maria não é tanto um privilégio e honra dela, como uma glória dada a seu filho. Por isso, Agostinho repete frequentemente: Illa enem virgo concepiti, virgo peperiti, virgo permansiti. A qual concebeu virgem, deu à luz virgem e virgem permaneceu. 33. José, o casto esposo de Maria. Ao nascer o Rei de todas as nações, teve início a dignidade virginal da Mãe do Senhor, que mereceu ter um filho sem ofensa de sua integridade. Assim como seu enlace com José foi um verdadeiro matrimônio, sem mancha alguma, assim a castidade do esposo haveria de receber igualmente o que produzira a castidade da esposa. Pois, se ela conservou-se castamente esposa, ele também foi um esposo casto. E se ela unia a maternidade à integridade, por que não haveria de ser ele o pai e permanecer casto? O fato de computar-se a genealogia de Cristo pela linha de José e não de Maria não nos deve inquietar, ao levarmos em consideração tudo o que já dissemos, porque se ela é mãe sem concupiscência carnal, ele é pai sem união carnal. Por seu nome, pois, pode-se subir ou baixar a série das gerações. Não o excluamos por lhe ter faltado no matrimônio a concupiscência. A máxima pureza confirma a paternidade. Caso fizéssemos o contrário, a própria Santa Maria repreender-nos-ia, posto que ela não quis antepor seu nome ao do marido, mas afirmou: teu pai e eu, aflitos, te buscávamos. O Senhor não era do sangue de José, ainda que assim pensassem. Todavia, à piedade e caridade de José foi dado um filho, o nascido da Virgem Maria, o mesmo que é Filho de Deus. Comentário. No Antigo Testamento, lemos ter sido permitido aos patriarcas terem várias mulheres, e isso a fim de se obter expressivo aumento do povo de Israel, até Cristo. Contudo, quando o mesmo Rei de todas as gentes nasceu, começou a dignidade virginal com a Mãe do Senhor, que mereceu ter um filho sem ser maculada pela concupiscência. Mas foi verdadeiro seu matrimônio com José, na ordem espiritual e social. Leia-se ainda o texto 82, extraído do comentário ao Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 2, em que Agostinho afirma também que em Maria começou a dignidade das virgens. 34. Foi Cristo quem escolheu sua mãe, trouxe-lhe a fecundidade, sem a privar da integridade.
Por causa do pecado enviou seu Filho numa carne semelhante à carne do pecado. Veio em vista do pecado, mas sua concepção foi sem concupiscência. A Virgem concebeu-o pela fé. Veio até a Virgem aquele que já existia antes dela. Ele escolheu aquela a quem criou. Criou aquela que haveria de escolher. A essa Virgem trouxe a fecundidade, sem a privar da integridade. Comentário. Encontramos novamente aqui uma referência ao texto paulino de Romanos, capítulo 8, versículo 3. Agostinho explica que o corpo de Cristo foi criado em carne semelhante à do pecado, mas não em pecado, porque foi concebido por Maria sem a intervenção da concupiscência. Non è in Christum virgo libidine, sed fide concepiti. Sed fide concepiti. Releia-se o texto 13, tirado do De Genesi ad litteram. E adiante o número 94, extraído do Contra Iulianum, 1552, na mesma temática. Agostinho gosta de sublinhar a livre escolha de Maria por Deus. São diversas as passagens em que alude a isto. A frase final da presente passagem é muito citada. Ei-la no original. Attulit virginem fecunditatem, non absoluti integritatem. A essa virgem trouxe a fecundidade, sem a privar da integridade. Attulit virgine fecunditatem, non absoluti integritatem. 35. Quem é minha mãe? O texto de Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50, apresenta muitas questões complexas e difíceis. Como pôde Jesus piedosamente desconsiderar a sua mãe? E não importa qual mãe, mas aquela muito superior a todas, por ser mãe e virgem. Aquela a quem ele outorgara a fecundidade, sem privá-la de sua integridade. Virgem que concebe como mãe, dá à luz e fica virgem, permanecendo virgem perpetuamente. Por certo, Jesus deu aquela resposta para que a afeição materna não se insinuasse na obra que estava realizando e viesse a impedi-la. Mas o que estava ele a realizar? Falava ao povo, destruindo o homem velho e edificando o novo. Libertava assim as almas, soltava aquelas que estavam presas, iluminava as cegas. Enfim, fazia uma boa obra, e nisso punha todo o calor nas ações e nas palavras. Nessas circunstâncias, eis que lhe trazem a mensagem da afeição carnal. Ouvistes a sua resposta. Para que repeti-la? Que as mães escutem, a fim de não entravarem, por sua afeição carnal, as boas obras de seus filhos. O Cristo Senhor não condenou a afeição maternal, mas deu ele mesmo o grande exemplo de ser preciso na obra de Deus, saber não manifestar o apego à própria mãe. Comentário. As reflexões de Agostinho sobre a passagem de Mateus acima citada, em que narra que a mãe e os irmãos de Jesus queriam falar-lhe, referem-se em especial à resposta do Salvador. Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Posto haver reconhecido a dificuldade de se entender o texto, Agostinho demonstra que as palavras de Jesus não soam como ofensa para com sua mãe. Falando assim a respeito dela, que o procurava, enquanto se encontrava todo atento à obra de Deus, quis ensinar a ordem da caridade, por o amor de Deus acima de todo afeto humano. Por o amor de Deus acima de todo afeto humano. 36. Os dois sexos na obra da redenção. Cristo quis assumir para si o sexo masculino e dignou-se honrar em sua mãe o sexo feminino. Caso Cristo se tivesse feito homem sem ter consideração pelo sexo feminino,
a mulher teria perdido a esperança, tanto mais tendo-se em conta que por ela o homem havia caído. Por isso, Cristo honrou a um e a outro sexo e cuidou de um e de outro. Ele nasce de uma mulher. Não vos desespereis, ó homens. Cristo dignou-se ser homem. E não vos desespereis, ó mulheres. Cristo dignou-se nascer de uma mulher. A salvação que vem de Cristo acorram todos. Venha o sexo masculino e feminino. Na fé, não há distinção alguma. Comentário. Santo Agostinho, mais do que qualquer outro padre da Igreja, insistiu sobre o papel incomparável de Maria na redenção da humanidade. Em sua obra De Diversis Questionibus, De Diversis Questionibus, 83, na questão 11, já se perguntara por que nasceu Cristo de uma mulher? E dera como resposta, abre aspas, como o Filho de Deus encarnou-se para salvar a humanidade inteira e fazendo-se homem tomar o sexo masculino, como convinha, era preciso que nascesse de uma mulher para manifestar claramente a salvação do outro sexo. Como fomos perdidos por um homem e uma mulher, convinha que também assim fôssemos salvos. Fecha aspas. 37. Fundamentos da excelência de Maria. Prestai atenção, rogo-vos, meus irmãos, àquilo que o Cristo Senhor diz, estendendo a mão sobre seus discípulos. Eis minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de meu Pai que me enviou, este é meu irmão, irmã e mãe. Acaso não fez a vontade do Pai a Virgem Maria, que acreditou com fé as palavras do anjo e que pela fé concebeu? Foi escolhida para que dela nascesse a salvação entre os homens. Foi criada por Cristo e antes de Cristo nela ter sido criado? Por certo, a Santa Virgem Maria fez totalmente a vontade do Pai. E por isso mais valeu para ela ser discípula de Cristo do que a mãe de Cristo. Maior felicidade para ela ter sido discípula do que mãe. E assim, esta é uma bem-aventurança, porque já antes de dar à luz o Mestre, ela já o trazia em seu espírito. Felicius concepit mente quam corpore. Vede se não é como digo. O Senhor passava, acompanhado pelas turbas que o seguiam, fazendo milagres divinos. Quando certa mulher exclamou, Feliz o seio que te trouxe. E o Senhor Jesus, para que a felicidade não fosse posta na carne, o que lhe respondeu? Muito mais felizes os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Por conseguinte, também aqui Maria é feliz, porque ouviu a palavra de Deus e aguardou. Guardou a verdade na mente, mais do que em seu seio. Cristo é verdade, Cristo é carne, Cristo verdade esteve na mente de Maria, Cristo carne no seio de Maria. Cristo é verdade, Cristo é carne. Cristo verdade esteve na mente de Maria, Cristo carne no seio de Maria. Maria plus mente custodivit veritatem quam utero carnem. Maria plus mente custodivit veritatem quam utero carnem. Caro Christus, veritas Christus. Caro Christus in ventre Mariae, veritas Christus in mente Mariae. É maior o que está na mente do que o que é trazido no seio. Santa é Maria, abençoada é Maria, mas a Igreja é superior a Maria. Por quê? Porque Maria é uma porção da Igreja, um membro excelente, um membro supereminente, mas membro do corpo total. Maria portio est ecclesiae sanctum membrum.
excellens membrum, super eminens membrum. Ora, se é parte do corpo total, sem dúvida o corpo é maior do que um membro, seja ele o de Maria. A cabeça é o Senhor, e o Cristo total é a cabeça e o corpo. Que direi, hein? Temos uma cabeça divina, temos a Deus por cabeça. Comentário. Ao comentar estes episódios evangélicos, Agostinho coloca a maternidade espiritual de Maria acima de outros valores. Cristo não negou nem demonstrou menos apreço à sua mãe com as respostas dadas. Visava apenas a iluminar aos muitos cegos, formar homens interiores, preparar para si um templo espiritual. Isso significa que ele convida a todos para penetrarem na grandeza espiritual de sua mãe, grandeza que é toda interior, porque ela ouviu a palavra de Deus e a guardou. Guardou melhor a verdade na mente do que a carne no útero. O mérito de Maria está mais em ser discípula e crente de Cristo do que em ser sua mãe. Maria é, por excelência, aquela que acreditou e cumpriu a vontade do Pai. É bem-aventurada por causa disso. Colocando a grandeza de Maria em sua santidade pessoal, Agostinho esclarece o sentido autêntico das palavras de Deus. Como pode o cristão ser mãe de Cristo? Ó irmãos caríssimos, prestai atenção ao que sois vós mesmos. Sois membros de Cristo, sois o corpo de Cristo. E vede de que modo podeis ser aquilo que ele disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Como podereis ser mãe de Cristo? Porque todo aquele que ouve e faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão e mãe. Pois bem, quando o Senhor diz irmãos e irmãs, lembra-nos que a herança é uma só, e isso por sua misericórdia, pois sendo filho único não quis estar sozinho. Antes, quis que fôssemos herdeiros do Pai e co-herdeiros com Ele. Pois a herança é tal que não diminui com uma multidão de herdeiros. Compreendo, pois, que sejamos os irmãos de Cristo e que as mulheres santas e fiéis sejam as irmãs de Cristo. Mas como podemos entender que sejamos também mães de Cristo? Não obstante, sim, ousemos dizer-nos mães de Cristo, pois havendo-nos Ele chamado a todos de irmãos seus, não ousaríamos também chamar-nos mães suas? Muito menos ousaria eu negar o que Cristo afirmou. Pois bem, caríssimos, entendei. E isso é manifesto. Entendei como a Igreja é dita esposa de Cristo e também mãe de Cristo, o que é mais difícil de ser entendido. Todavia, é verdade. A Virgem Maria a precedeu figurativamente. In ipsius tipo, Maria Virgo precessit. E em que sentido, pergunto-vos, Maria é mãe de Cristo, senão porque deu à luz os membros de Cristo? Vós, a quem estou falando, sois os membros de Cristo. E quem vos deu à luz? Escuto a voz do vosso coração. A Mãe Igreja. Esta santa e honrada Mãe, semelhante a Maria, dá à luz e é virgem. Ó membros de Cristo, procriai, pois, em espírito, procriai, pois, em espírito, imitando a Maria que deu à luz em seu ventre, e assim sereis mães de Cristo. Vós sois filhos seus, sede também mães suas. Vós vos fizestes filhos ao receber o batismo. Nascestes então como membros de Cristo. Levai ao batismo a quantos vos for possível, para que assim como vós vos fizestes filhos ao nascer para a graça, vos façais também mães de Cristo, cooperando no nascimento espiritual de muitos pelo batismo. Comentário. Existe continuidade direta entre a maternidade de Maria e a da Igreja. A maternidade de Maria, na base da fé,
leva àquela que se exerce na Igreja. É uma mesma maternidade que se realiza de um lado e outro, mas de tal forma que a de Maria é fundamental e decisiva para a maternidade da Igreja. Na identidade do mistério de Maria, ao da Igreja, não há apenas a presença de um desígnio da graça, em 2 momentos, mas o primeiro momento, o realizado em Maria, é decisivo e englobante do segundo momento, o da maternidade da Igreja. O que se fez em Maria produz-se todos os dias em nós. Maria representa, assim, o começo do que se passa na Igreja. Há, no fundo, continuidade entre Maria e a Igreja, que corresponde àquela existente entre Cristo e nós. É essa continuidade um mesmo mistério, o da vinda da graça em nós, e pode-se dizer da geração do Logos na humanidade. 39. A predestinação de Maria. Senhor, Tu te dignaste vir até nós na carne. Sendo Deus, fizeste-te homem. Como Verbo, estás acima de nós. Como homem, estás no meio de nós. Como Verbo carne, estás entre Deus e os homens. Elegestes uma virgem para dela nascer conforme a carne. Para ser concebido, buscaste uma virgem. Tendo nascido, a conservaste virgem. Comentário. Vemos Agostinho, em múltiplas ocasiões, salientar como Maria foi predestinada e escolhida por livre opção do Filho de Deus para ser a sua mãe na carne. Esta passagem lembra a famosa carta 137:28 a Volusiano, sobre a encarnação do Verbo. 40. Em tua descendência serão benditas todas as nações. Realizou-se a promessa feita a Abraão, quando lhe foi dito: em tua descendência serão benditas todas as nações. Do povo de Israel nasceu a Virgem Maria, que deu à luz a Cristo. E eis que em Cristo são benditas todas as nações. O que há de mais verdadeiro, hein? De mais certo, de mais evidente? Comentário. Percorrendo as páginas de Agostinho em que aparecem temas mariológicos, é fácil revelar como os motivos mais frequentes são oferecidos pela exegese, isto é, comentário das Sagradas Escrituras. Não tanto no sentido em que os exegetas odiernos se propõem, mas com o objetivo de aplicá-los na catequese, na polêmica ou na pastoral.